Destaques da primeira parte. Mulheres surdas capacitadas em saúde sexual e reprodutiva na cidade de Maputo. Jovens autistas superam o diagnóstico e tornam-se exemplos de resiliência. Olá! Está no ar o programa da TV Surdo. O acesso à saúde não deve ser negado a ninguém, pois é um direito fundamental. Infelizmente, em Moçambique, muitas mulheres surdas continuam a enfrentar várias barreiras, sobretudo quando procuram informação sobre saúde sexual e reprodutiva. Para reverter este cenário, a Associação Coalizão da Juventude Moçambicana capacitou mulheres surdas sobre o tema. O uso do preservativo e a testagem voluntária foram algumas das orientações partilhadas com as participantes. Segundo Wanda Geamuane, vice-presidente do Centro de Estudos para Surdos, as mulheres saem da formação com uma nova visão sobre a saúde e mais conscientes dos seus direitos. Para saber mais, acompanhe a peça que se segue. Mulheres surdas são capacitadas em saúde sexual e reprodutiva. A iniciativa tem como objetivo dotá-las de noções básicas sobre o HIV, uma vez que muitas mulheres surdas ainda não sabem como se prevenir desta pandemia, que continua a ser um problema de saúde pública. Nós, como Centro de Estudos para Surdos, em coordenação com a Associação Coalizão, decidimos criar esta capacitação em saúde com o objetivo de ensinar as jovens surdas sobre o HIV, pois percebemos que muitas mulheres surdas não sabem sobre o assunto. Segundo o vice-presidente do Centro de Estudos para Surdos, a iniciativa pretende desmitificar as questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva no seio deste grupo social, que muitas vezes enfrenta limitações no acesso à informação. Falar sobre saúde sexual e reprodutiva ainda é um grande desafio, na verdade. E isso começa nas famílias, pois muitas vezes os pais de pessoas com deficiência não têm conhecimento sobre o assunto e não sabem como comunicar com seus filhos. Muitas vezes nos hospitais as mulheres surdas vão para lá para fazer teste, mas não conseguem compreender quando o resultado é negativo ou positivo. O encontro, considerado bastante produtivo, foi ministrado pela Associação Coalizão da Juventude Moçambicana, que defende ser fundamental falar abertamente sobre o HIV, numa altura em que ainda há muito por fazer no país, tendo em conta o aumento de novas infecções. Falamos desde as formas de transmissão, as formas de prevenção, os mitos que estão à volta do HIV, o que pode ser feito para melhorar os serviços de saúde, o que pode ser feito para melhorar o acesso dos jovens a os cuidados da HIV e por que é tão importante aceder à questão da testagem e também ao tratamento para HIV. Para a representante da Associação Coalizão, capacitar pessoas surdas é uma forma eficaz de contribuir para a redução de novas infecções, uma vez que a falta de informações torna este grupo mais vulnerável ao HIV. Nós achamos que, através da Associação de Estudos dos Surdos de Moçambique, é possível nós termos uma porta para aceder a estas famílias, porque eles, mais do que ninguém, conhecem esses grupos. Então, para nós, esta é a oportunidade. Esperamos que este seja um dos primeiros eventos ou capacitações. Desde então, nós temos trabalhado com várias organizações que prezam por esta componente da inclusão, que prezam pelo trabalho específico com jovens com deficiência. A Associação Coalizão acredita que, após esta capacitação interativa, as participantes estão mais preparadas para abordar temas ligados à saúde sexual e reprodutiva. É um momento muito interessante. As jovens que nós encontramos são jovens muito dinâmicas. Elas fizeram muitas perguntas e nós conseguimos interagir. Eu senti que realmente o grupo estava bastante ativo. Queria buscar o conhecimento, estavam interessados inclusive na questão dos dados sobre HIV, como é que os jovens têm sofrido com esta pandemia que é o HIV.
As beneficiárias são unânimes em afirmar que saem mais informadas, confiantes e preparadas para partilhar o conhecimento adquirido. Estou muito feliz por ter aprendido sobre saúde sexual e reprodutiva, pois antes eu não sabia sobre o HIV. Agora já tenho conhecimento sobre o HIV e sou capaz de, no futuro, conversar com a minha filha e ensiná-la sobre assuntos ligados à saúde. Eu tenho aprendido sobre o HIV através dos meus amigos, minha mãe, colegas e toda e qualquer pessoa que possa explicar o que é o HIV, pois com mais conhecimentos eu posso evitar o contágio pelo HIV. Eurico e Wagner são jovens autistas. Antes do diagnóstico, enfrentaram julgamentos e incompreensão. Recordam que muitas escolas recusavam recebê-los por falta de conhecimento para lidar com a sua condição. No entanto, após encontrarem os profissionais certos, conseguiram desenvolver as suas capacidades cognitivas. Hoje, são estudantes do ensino superior e inspiram pessoas à sua volta. Saiba mais na peça que se segue. Ter um diagnóstico de autismo ainda constitui uma grande barreira em Moçambique. Eurico Conceição e Wagner Pablo são jovens autistas que enfrentaram diversos desafios. Antes do diagnóstico, os seus familiares não sabiam como lidar com eles, por se tratar de uma realidade ainda pouco conhecida. Demoramos 5 anos para saber que se tratava de autismo. E era a primeira vez que ouvíamos falar a palavra autismo. E o que nos foi dito na altura é que ele tem autismo e autismo não tem cura. Então, ao mesmo tempo que veio o diagnóstico, também veio a sentença, de que era o princípio e o fim, não havia de acontecer mais nada ali. E a nossa luta começou ali, percebemos que faríamos tudo por conta própria. Não encontrávamos escolas inclusivas ou um terapeuta que nos compreendesse ou que nos ajudasse. E falo de uma criança que aos 5, 6 anos não fala, não interage, continua usando fraldas. Então foram fases muito difíceis e complicadas na infância dele. Kátia, irmã de Eurico, recorda os momentos em que a relação entre ambos era complicada. No entanto, após participar em sessões de terapia com o irmão, passou a compreendê-lo melhor e a olhar para ele de outra forma. Eu tentei entender mais a ele, conversar mais com ele. Ele também começou, eu comecei a entender a ele, ele também começou a entender. Ele começou a perceber que há coisas que não se pode, minhas coisas não podem mexer, ele não pode mexer. E eu percebi também que existem momentos dele que eu tenho que respeitar o espaço dele, como ele também deve respeitar o meu. Já mais crescido, Eurico reconhece que em alguns momentos teve comportamentos difíceis de controlar. Ainda assim, destaca que o acompanhamento terapêutico tem sido fundamental para superar episódios de crise. Para ultrapassar a situação, eu pedi apoio ao meu DT, o professor Zavala, para me ajudar com esses meus problemas de raiva, também com os meus problemas de autismo. E ele me deu também conselhos, tipo conselhos de focar nos estudos, ficar calmo e evitar conflitos. À semelhança de Eurico, Wagner também enfrentou várias barreiras. Apenas aos 7 anos começou a falar, um percurso marcado por desafios e superação. Eu só comecei a falar com 7 anos de idade. Isso também afetou um bocadinho no aproveitamento. Eu só fiz a 2ª classe, na altura, 3ª classe, 4ª, depois saltei para a 5ª classe e depois fiz 6ª, depois fiz 7ª, depois fiz 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª classe. E hoje estou no 1º ano do curso de Engenharia e Ciência da Computação no JTC. A sua evolução no percurso acadêmico foi tão significativa que surpreendeu a todos. Atualmente, estudante universitário,
Wagner lamenta a falta de empatia de alguns professores em relação a pessoas autistas, destacando que estas têm uma forma própria de compreender o mundo. É um assunto que os professores também, e os docentes também universitários devem ter em conta. É um aluno autista. Então, devem saber lidar com esse aluno, como lidar com esse aluno no dia de teste, como lidar com esse aluno nas aulas, não é? A não supor que o aluno está a fazer teste, né? A pessoa chega no dia do teste e não faz nada. Quando não sabe uma pergunta, nem faz questão de resolver. É um assunto que também que os docentes devem ter em conta. Como qualquer jovem, Wagner tem sonhos e ambições, provando que o diagnóstico não é uma sentença, mas apenas parte da sua história. Eu tenho sonhos, sim. Também gostaria de tocar nos casamentos, como forma pós-faculdade, né? Pós-universidade, né? Ia tocar nos casamentos, nas discotecas, nos shows, como forma de colocar o pão na mesa, ajudar em casa. Como forma também fazer dinheiro. Estas declarações foram feitas à luz do Dia Mundial de Consciencialização do Autismo, assinalado a 2 de abril. A data foi instituída em 2007 pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o transtorno do espectro do autismo, promover a inclusão e combater o preconceito. Na segunda parte do programa Veja, mulher com deficiência visual trabalha como cabeleireira e desafia os limites da sua condição. O governo aprovou o regulamento da Lei nº 10/2024, de 7 de junho. Por agora, fazemos uma breve pausa. Não troca de canal. Até já! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Eu sou Wilton Machel e vamos ao vídeo. No vídeo de hoje, vamos aprender como lidar com uma criança autista. A primeira dica que eu vou dar é não gritar. Aquilo que as pessoas fazem, a criança autista absorve. Então, do mesmo jeito que nós gritamos com ela, ela em resposta também vai gritar para nós. O melhor método de lidar com elas é com bastante atenção, bastante carinho e sem colocar os gritos como condição principal para lidar com o autista ou para chamar a atenção do autista. A segunda dica que vou dar é parar de felicitar quando a criança autista faz uma coisa certa. Não devemos felicitar quando a criança autista faz uma coisa correta, mas devemos repreender quando ele faz uma coisa errada. Porque senão eles vão buscar este tipo de gratificação ou este tipo de aprovação das pessoas sempre que fizerem uma coisa correta. A terceira dica que eu vou dar é tempo. Precisamos dedicar tempo a uma criança autista. Os membros da família devem assumir que tem alguém que tem uma forma de ser, uma forma de estar diferente de outras pessoas. E por ter esta condição, requer mais atenção, requer mais cuidados. Quando nós assumimos que temos uma pessoa autista e acreditamos que podemos enquadrar o nosso tempo a esta criança autista, facilmente vamos conseguir lidar com ela. A quarta dica que eu vou dar é persistência na aprendizagem. Elas podem não pegar na primeira, na segunda, na terceira, nem na quarta. Então temos que ser persistente naquilo que estamos a ensinar. Se nós percebemos que a criança autista é um pouquinho mais desligada, é um pouquinho mais no mundo dela, então nós precisamos de fazer coisas para chamar a sua atenção, facilmente vamos perceber também que para ela aprender uma coisa, nós temos que persistir ou insistir naquela coisa para que ela acabe pegando. Cuidado já ter com os conteúdos que ele vê na televisão, o que ele vê nos telemóveis, os programas que ele assiste. Facilmente o autista capta o que ele vê. Por alguma
circunstância ele vê cenas de violência, ele também pode conotar cenas de violência como uma coisa normal. Principalmente se as cenas de violência passam a se ensinar em que a pessoa que faz depois vai se rir ou depois vai sorrir ou leva isso com alguma naturalidade. A criança autista pode pegar isto e achar que é algo natural. Assim foi mais um vídeo educativo da TV Surdo. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou a Beatriz Marjope. Bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Depois de conhecer a importância da língua de sinais, agora conheça alguns lugares onde pode aprender a língua de sinais. Os primeiros locais são escolas. Pode aprender na Escola Especial número 1, Escola Comunitária da ADEMO, no Centro de Recursos de Educação Inclusiva, CREI, na Escola Secundária Josina Machel e Escola Especial do Zimpeto. Pode recorrer a organizações como a JOSMO, a MAMOS, a ZUMO, a Associação Mãos que Falam, Remote Line ou nas plataformas digitais da TV Surdo. Viu? Há muitos locais em que pode aprender a língua de sinais, portanto, não há razões para não aprender. Até ao próximo vídeo. Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo à segunda e última parte do programa da TV Surdo. No primeiro bloco, refletimos sobre a capacitação de mulheres surdas em saúde sexual e reprodutiva, com o objetivo de dotá-las de noções básicas sobre o tema, numa altura em que ainda persistem muitos mitos. Partilhamos também histórias de jovens autistas cujo diagnóstico não limitou o seu futuro, uma prova clara de que, com o acompanhamento certo, o diagnóstico não define ninguém. Abrimos o segundo bloco com mais uma história de superação. Samira Gulamo perdeu a visão há 2 anos, devido a uma doença que afetou o cérebro. Passou por várias cirurgias na tentativa de reverter a situação, mas sem sucesso. Neste processo, o apoio da família foi fundamental. Apaixonada pela área da beleza, Samira reinventou-se e continua a trabalhar como cabeleireira. O seu talento e dedicação conquistaram a fidelidade de muitos clientes. Com o rendimento do seu trabalho, sustenta a família e deixa um apelo que as pessoas com deficiência evitem a mendicidade e apostem na autonomia. Saiba mais na peça que se segue. Samira Gulamo vive no bairro Bedene, no município da Matola, província de Maputo. Mãe de 2 filhos, perdeu a visão há 2 anos. Uma mudança que transformou completamente a sua vida. Eu queria seguir há 2 anos. Minha pessoa tinha apenas 5 meses. E eu acordei, não estava me a sentir bem. Fui ao posto de saúde. Cheguei lá, receitaram um medicamento. Vim, tomei o medicamento. Só que a reação do medicamento não foi aplausível. Ela criou alergia. Acordei, eu toda queimada, a parecer posta água quente, todo o corpo. E a minha vista de imediato secou, parei de produzir lágrimas. Na busca por tratamento, Samira passou por diferentes unidades de saúde
entre centros e hospitais, chegando a ser submetida a uma cirurgia. Apesar dos esforços, a visão não foi recuperada, obrigando-a a adaptar-se a uma nova realidade. No hospital provincial, comecei lá a fazer tratamento. Fui fazendo tratamento até hoje o direito, por momento abriu um pouco, mas depois de um tempo o olho voltou a fechar. Deram minha transferência para o Hospital Central. Quando cheguei ao Hospital Central, disseram que eu tinha que ir ao bloco operatório. Realmente fui ao bloco operatório, fui operar o lado direito, pensando que ia recuperar a visão. Mas dona mesma não mudou nada, o olho continuava a fechar. Para a família, o momento foi de grande susto e incerteza. A tia, Maria da Conceição, recorda os dias difíceis, marcados por sofrimento e várias idas aos hospitais, mas também pela fé, que nunca abandonaram. O apoio que nós tínhamos, só íamos dizendo para ela: tudo é possível na entrega de Deus. Entrega-se a Deus, faça orações, juntos, isso vai passar. De fato, Deus não é traiçoeiro. Digo isso com as minhas palavras mesmo, cheia de fé e força, porque eu já tenho provas. A minha filha, da maneira como estava, para hoje, o sentido de eu ver ela ficar de pé, começar a andar, fazer alguma coisinha, foi graças a Deus. Com um bebê, como se não bastasse. Com o apoio familiar e da comunidade, Samira conseguiu superar a fase mais difícil. Hoje, aprende novas habilidades, como mobilidade e braille, e continua a trabalhar fazendo tranças, atividade que garante o seu sustento. E fazer tranças, meus clientes. Tenho lá meus clientes fiéis, que eles sempre vêm, independente de como eu estou agora, eles sempre vêm para fazer tranças comigo, em base de rendimento. Aqueles clientes fiéis que acreditam no meu trabalho, eles ainda vêm. Eles vêm. É uma vida nova que eu estou a levar. É uma vida nova tu mexeres com os teclados sem enxergar. É uma vida nova tu leres o abecedário agora para mim vem dividido em 3 fases. Já não é aquele abecedário que eu estava habituada a ler. Agora eu estou a ler abecedário de uma outra maneira. Estou a ler o abecedário de uma outra maneira, estou a mexer o computador de uma outra maneira, estou a mexer o telefone de uma outra maneira. Neste mês da mulher moçambicana, a história de Samira é um exemplo de superação. Entre desafios e conquistas, ela mostra que a deficiência visual não define limites, mas sim a força de recomeçar todos os dias. Nós, as mulheres com deficiência visual, a deficiência não veio nos parar. Eu vou dizer, é uma nova vida que nós estamos a aprender e Deus sempre dá um fardo. Ele nunca dá fardo, só que não possa carregar. Todo fardo que Ele dá a cada pessoa, Ele sabe que nós podemos conseguir carregar. Nós estamos lá fortes, somos lá aquelas mulheres sorridentes, fortes, brincamos, dançamos. O governo aprovou a 14 de abril o regulamento da Lei nº 10/2024, de 7 de junho, Lei de Proteção e Respeito dos Direitos e Liberdades Fundamentais da Pessoa com Deficiência. Com este regulamento, as pessoas com deficiência passam a dispor de um instrumento que define como a lei deve ser aplicada na prática, podendo assim exigir o seu cumprimento por parte de toda a sociedade. O regulamento tem por objetivo estabelecer as condições para a promoção, proteção e efetivação dos direitos das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais, promovendo a sua inclusão na vida política, econômica, social, cultural e tecnológica. Uma das grandes inovações deste regulamento é a criação do Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, a ser emitido pelo Ministério que superintende a área da saúde. O cartão constitui a prova do Estatuto da Pessoa com Deficiência em todo o território nacional, destinando-se a facilitar o acesso a serviços e benefícios legalmente estabelecidos. O cartão é gratuito, pessoal e intransmissível.
O governo aprovou, no dia 14 de abril de 2026, o regulamento da Lei nº 10/2024, de 7 de junho, Lei de Proteção e Respeito dos Direitos e Liberdades Fundamentais da Pessoa com Deficiência. Importa lembrar que esta lei foi aprovada há cerca de 2 anos. No entanto, só agora em 2026 foi aprovado o seu regulamento, um instrumento essencial que explica na prática como a lei deve ser aplicada no dia a dia. Com este avanço, as pessoas com deficiência passam a ter mais clareza sobre os seus direitos e também mais força para exigir o seu cumprimento, tanto nas instituições públicas como privadas. A criação desta lei foi resultado de muitos anos de luta do movimento associativo, com destaque para o papel do FAMODE, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, que liderou o processo de advocacia e mobilização para a sua aprovação. A aprovação do regulamento representa, assim, um passo importante para a inclusão, pois permite transformar a lei em ações concretas que podem melhorar a vida das pessoas com deficiência. Esperamos que, de fato, este regulamento contribua para a efetiva implementação da lei e para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência em todo o país. Agora, vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Nas escolas, os alunos aprendem diferentes disciplinas e hoje você vai aprender a sinalizar 3 delas. Pronto? Então, vamos a isso. Português, matemática, geografia. Fácil, não é? Agora repita comigo. Português, matemática, geografia. Fantástico! Fico muito feliz por saber que esteve conosco até ao fim da aula. Quer saber o que deve fazer para fixar melhor os sinais? É simples. Pratique regularmente e acompanhe os nossos vídeos nas redes sociais da TV Surdo Moçambique. Até ao próximo vídeo. O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela sua atenção. Voltamos a encontrar-nos dentro de 7 dias. Acompanhe este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até o próximo programa.